Oi, hoje eu vou falar sobre um filme que ele é relativamente novo, ele saiu agora na Netflix em março. Esse é um filme nacional com a direção interessantíssima de Jefferson D. Eu acho que é o primeiro filme dele assim que está recebendo uma promoção muito grande, talvez por ser distribuído pela Netflix, pela plataforma de streaming, né? E esse filme se chama M8, Quando a Morte Socorre a Vida. A sinopse de M8 é a seguinte: Maurício, que ele é um jovem da periferia, ele acaba de ser aprovado no vestibular para cursar medicina, que todo mundo sabe, eu acho que é um curso bastante concorrido, onde a demografia ali dos estudantes é bem diferente da realidade que ele vive. Afinal, ele vive na periferia, ele é um cara pobre, e aí ele chega na sala de aula e são muitas pessoas ricas, muitas pessoas privilegiadas, né? Enfim, ele é aprovado nesse vestibular, ele começa a ter aulas de anatomia e numa dessas aulas de anatomia ele começa a sentir uma curiosidade, quase que uma conexão ali com um dos cadáveres que tem como codinome M8, e isso faz com que ele comece a embarcar numa jornada não só de autodescobrimento, estando inserido nesse ambiente extremamente passivo-agressivo que ele está, como também de descobrir, na verdade, quais são as origens desses cadáveres, por que é que eles estão ali. Afinal, já foram pessoas com vida. E aí essas questões começam a assombrar, às vezes literalmente, às vezes figurativamente ele. E aí ele começa toda uma aventura, vamos dizer assim, que o filme traz pra gente num tom bem sóbrio, bem calmo e por vezes um pouco assustador. O Maurício, ele é interpretado pelo Juan Paiva, que inclusive brilha muito nesse filme, não apenas por ser o protagonista, sabe? É porque a atuação dele, ela é uma atuação que eu acho muito natural, mas não só natural. Eu acho que é uma atuação que, para o filme, ela colabora 100% com a qualidade do projeto final. Às vezes, quando a gente está assistindo o filme, tem toda a questão técnica, tem os outros atores, se for um musical, tem a questão de músicas, e às vezes eu acho que isso pode distrair um pouco a gente. E M8 depende exclusivamente do protagonista para contar essa história e ele faz um trabalho primoroso. O Maurício, o personagem que a gente está falando, ele entra, né, na sala de anatomia, vê esse cadáver, sente essa conexão e ele começa a buscar mais. Eu vou falar um pouco aqui sobre o que ele começa a buscar, mas não vou falar tudo novamente por motivos de spoiler. Ele acaba sentindo que aqueles cadáveres ali, eles, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas em medicina, na cadeira de anatomia, isso existe, tá? As pessoas estudam com cadáveres reais e uma boa parte desses cadáveres é, na verdade, pessoas que falecem e não há reivindicação. Então você tem indigentes, você tem moradores de rua, você tem pessoas que em algum momento foram abandonadas, né, pelo aparato mesmo da sociedade, e aí elas acabam ali. Esses corpos, gente, que eles estão nessas aulas de anatomia, eles são mexidos. As pessoas, inclusive no filme, não mostram nada explicitamente, né? Mas nas aulas que ele está tendo, ele é instruído a fazer incisões, ele é instruído a fazer uma série de coisas ali, e isso tudo acontece, esses cadáveres existem. E é aí que o filme começa a ficar muito interessante. O Maurício, ele percebe que todos os cadáveres que estão ali são corpos negros, corpos pretos. E ele, como pessoa preta, começa a se questionar: cara, por que que, primeiro, eu sou o único preto que está aqui nessa aula, nessa faculdade, possivelmente nessa turma, mas por que que existem tantos de mim mortos aqui sobre essa bandeja? Então ele começa a correr atrás disso. Ele percebe que começa a haver um descaso do Estado, das instituições, para que ele consiga fazer esse trabalho de busca. Em alguns momentos no filme, a gente tem aquelas cenas onde a gente fica de cara com a boa e velha burocracia brasileira, né? E aí você tem essa questão, porque tem que ter tal formulário, porque você tem que falar com tal pessoa, você tem que fazer tal coisa. E o Maurício começa a se sentir muito sozinho nessa questão. A questão aí é que tem duas pessoas na sala que são colegas mais próximos dele. Esses dois colegas, uma moça e um rapaz, são extremamente privilegiados. Eles, inclusive, em algumas cenas, é bem interessante perceber que eles vão dar carona para o Maurício e eles sempre se mostram um pouco assustados, meio que na retaguarda. Eles querem expressar
que são pessoas livres de preconceito e são pessoas, vamos dizer assim, de boa, mas toda vez que o carro tá chegando perto de onde o Maurício mora, eles ficam meio desconfiados, sabe? Fica aquela coisa, aquele clima meio esquisito. E o filme passa isso de uma maneira muito eficaz. Em algumas cenas, né, onde tá havendo essa questão da carona, a câmera fica planada assim na frente do carro, e aí a expressão do Maurício, no caso do ator, né, do João, é muito, muito clara, aquela expressão de que, tipo, eu acho que eu tô incomodando, mas como me pediram, né, eu vou aceitar, mas eu sei que eu tô incomodando porque essa pessoa aqui do meu lado, ela não tem consciência social, ela vive na bolha. Então, quando os outros personagens dão de cara com aquilo ali, fica aquele clima meio desconcertante no ar, e isso é um ponto que o filme é muito bom em retratar. Mas, enfim, esses dois personagens vão ajudar o Maurício nessa busca, vão inclusive em muitas situações do filme acabar servindo como uma defesa do Maurício, já que a gente está falando de uma sociedade racista, né? E o ambiente onde ele está é extremamente nocivo e tóxico. Em alguns momentos do filme, quando essa toxicidade aflora, né, esses colegas tentam ali, né, da melhor maneira possível, lidar com a situação, mas o filme também mostra que às vezes, mesmo a gente tentando lidar com a situação da melhor maneira possível, não é suficiente, porque é toda uma questão que está além de indivíduos. Assim como o Maurício, a questão dele não é apenas individual, existe toda uma questão que o filme vai abordar de ancestralidade também, existe toda uma questão social e cultural. Nós também, que estamos do outro lado, dentro dessa luta antirracista, não basta a gente simplesmente dizer, eu não sou racista e pronto. Existe uma série de atitudes, existem microagressões, e o filme ele mostra pra gente essas microagressões e principalmente foca no que o personagem está sentindo em relação a essas microagressões. A mãe do Maurício, que é uma mãe solo, que é a Cida, que é interpretada pela maravilhosíssima Mariana Nunes, eu conheci ela por causa da Febre do Rato, que é um filme de 2011, que inclusive é muito bom, e um dia pretendo falar sobre aqui. Ela é uma mãe numa situação onde ela sabe exatamente pelo que o filho passou, afinal ela é enfermeira, ela é contratada, ela é enfermeira particular de um cara que ele é bem rico, tá? Um branco velho lá, e ela sabe exatamente o que o filho passou. E outra parte interessantíssima do filme é ver essa relação mãe e filho, sobretudo essa relação que tem todas essas questões ali atravessando, e a forma como ela, como uma mulher preta de experiência, consegue transmitir isso não só para o personagem, mas para você que está assistindo. Em alguns momentos, essas questões que eu estou falando do filme, acontece que a metalinguagem, na minha opinião, ficou um pouco too much, ficou tipo demais. Às vezes eu acho que ele exige um certo nível de consciência do telespectador. Não que o filme deva nada a ninguém ou que o filme deva ser uma escola, porque eu não acredito também nisso, mas às vezes eu acho que algumas micro questões ali, talvez para um telespectador mais desatento a essas questões, isso não bata com tanta força. Mas, em compensação, a gente tem toda uma narrativa que, de certa forma, ela se fecha dentro dela. Eu acho que a finalização da obra é interessantíssima e a metalinguagem contida nessa finalização é importantíssima. Eu não mudaria em nada a forma que finaliza, mas o caminho para finalizar, por conta disso que eu estou falando, às vezes fica um pouco turvo. Em outros momentos, eu creio que algumas cenas, elas são muito fillers, é tipo preenchedoras. É como se tivesse uma cota de tempo que você tem que preencher. Claro que obviamente não é isso que aconteceu, mas é a impressão que dá. Existem algumas cenas onde eu acho que a duração poderia ser menor, eu acho que algumas cenas poderiam ser mais resumidas, eu acho inclusive que o personagem ele poderia ter tido muito mais momentos de introspecção dentro dessas cenas que ficariam muito legais. E no meio de tudo isso, o problema é que enquanto você tem tantas cenas que às vezes não necessariamente vão agregar para o que a narrativa está querendo dizer, você fica com a sensação de que está faltando alguma coisa. É como se o filme acaba, você tem a mensagem principal ali absorvida, mas fica faltando alguma coisa. Algumas questões de alguns personagens em relação ao passado desses personagens, em relação a traumas, em relação a tudo isso, ficam meio que abertas, então você fica na dúvida. Existe um personagem, como eu falei, a mãe dele trabalha como enfermeira particular para um velho lá. E esse senhor, no filme, ele tem alguns momentos de importância
E esses momentos são meio aleatórios, e da mesma forma que eles são tão aleatórios quando aparecem, são aleatórios quando desaparecem também. Ficou um personagem meio simbólico, a figura dele ali é simbólica, quer representar uma questão de estrutura social no Brasil, eu entendo, mas eu acho que deveria ter mais tempo de tela dessas interações do nosso personagem principal com ele, por exemplo. Como esquecer do caso da Henrietta Lacks, que foi uma mulher negra que ela faleceu, e, enfim, de maneira muito resumida, as células dela possuem algum tipo de característica especial, talvez explicada pela genética dela, onde elas continuam se reproduzindo, mesmo depois da morte dela. E vários estudos foram feitos com essas células, várias coisas só foram possíveis, inclusive, por conta dos estudos das células da Henrietta, e a família, o legado dela foi completamente esquecido. Então, é como se fossem corpos descartáveis. E no filme isso fica bastante presente, principalmente quando em um dado momento você tem mais contexto em relação àqueles corpos, em especial o corpo M8, que o personagem tem uma conexão maior. E aí é que você começa a sentir tem um sentimento de certo, e agora? Hoje em dia já existem, por exemplo, modelos sintéticos, né, que eu tô falando, com pele sintética e tudo mais, que poderiam simular pessoas sem a necessidade de cadáveres. Isso já existe. Existem também modelos de computador que os alunos podem usar, inclusive ter uma percepção muito melhor das estruturas ali, sem ter que utilizar esses cadáveres. E também existe a questão, se fosse necessário, será que a gente precisa continuar reforçando essa ideia eugenista de que aquelas pessoas que estão na margem da sociedade, elas não conseguem ter paz nem mesmo depois de mortas? É uma coisa de tipo assim, você passa a sua vida dentro ali de uma margem, aí você morre e o seu corpo ele fica sendo utilizado, rasgado, reutilizado, remendado. Isso é uma violência muito grande. O filme ele trata de todas essas questões, mas como eu falei, ficou faltando alguma coisa, eu tive esse sentimento. Eu tive um pouco desse sentimento na questão técnica também. Aqui eu tô falando na questão de fotografia, eu senti que é uma fotografia um pouco apagadinha, poderia ter tido um trabalho, eu acho, mais podado nesse sentido. Eu senti também uma falta de podado, assim, um trabalho de som. Não ficou muito bem podado, existem alguns momentos onde eu não consegui compreender bem o que os personagens estavam falando. Eu assisti com legenda por causa disso, né? Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que eu queria mais. Eu saí do filme, a primeira coisa que eu falei foi: eu adoraria assistir, por exemplo, uma série sobre isso. Eu acho que seria interessantíssimo acompanhar a jornada de um jovem periférico numa faculdade de medicina, buscando a verdade sobre esse tema e sobre vários outros que com certeza ele vai acabar dando de cara, né? E tendo, né, esse envolvimento, toda essa questão social, toda essa questão do convívio dele ali, eu acho que seria super interessante se fosse, por exemplo, uma série. Eu acho que M8 ele é um filme ok, e que se fosse um material que a gente pudesse explorar para fazer algum tipo de seriado, seria muito mais incrível do que já é, porque já aborda questões muito legais e que a gente, como telespectador, fecha uma mensagem bem legal, bem fechadinha na nossa cabeça. Mas poderia ser melhor, e eu acho que um formato que daria super certo seria de série. Afinal, a gente já tem muitas séries sobre medicina norte-americana, com protagonistas brancos, privilegiados, e seria muito foda a gente ter uma série nacional que fala sobre isso, de um estudante, ele ainda não sendo um médico formado, né, aprendendo, e a gente aprendendo junto com ele todas as questões. Cara, ia ser muito incrível.